Provavelmente você já leu o versículo que se encontra em Jó 14, versículo 7, quando ele faz uma analogia com a árvore, que mesmo cortada, ao cheiro das águas, a árvore pode brotar e voltar à vida. Ou talvez você já cantou, já ouviu alguma canção usando esse versículo e comparando a árvore conosco, com o homem, falando que o homem pode ser restaurado, que pode ser como a árvore cortada e tornar a ser restaurado. Mas talvez você não tenha percebido que esse texto ele não quer dizer exatamente isso que nós entendemos às vezes ou que nós ouvimos numa letra de uma canção. Olá, meu nome é Eduardo, do canal Vivendo Teu Reino. Aqui a fé e a prática se encontram. E hoje estamos aqui para meditar um pouquinho a respeito desse versículo, para compreender um pouquinho mais esse versículo, porque talvez você tenha compreendido ele errado. Talvez não seja aquilo que Deus esteja falando através desse versículo, aquilo que você tenha na tua mente, aquilo que você tenha na tua compreensão. E eu quero ajudar você a pensar e a meditar um pouquinho mais a respeito desse versículo, desse tema. Eu quero abrir aqui, compartilhar na minha tela com você, quero abrir a minha Bíblia para nós vermos o que exatamente o texto bíblico está nos dizendo. Então, o texto é Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9. O texto diz assim: porque há esperança para a árvore cortada, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então, esse é o texto que é citado em algumas canções, muitas vezes é pregado para falar a restauração de Deus. E eu entendo e compreendo que o nosso Deus, ele é um Deus que ele é capaz de restaurar, que ele é capaz de mudar a história. Ele é um Deus que ressuscita mortos. Ele é um Deus que muda situações, ele é um Deus que muda histórias. E há muitos textos na Bíblia que nos auxiliam nessa questão, que nos dão luz a esse tema. Mas esse texto em específico, ele não se trata sobre isso. Quando nós comparamos esses versículos onde ele está citando, dando o exemplo da árvore, comparamos para nós, para a nossa vida, para a vida do ser humano, não é exatamente o que esse texto está dizendo. Por quê? Se nós dermos sequência na leitura do texto, o próximo versículo, versículo 10, após nós lermos que a esperança para a árvore, que ela, se ela for cortada, que não cessará o renovo da árvore, e mesmo que ela envelhecia sua raiz na terra e seu tronco estiver no pó, ao cheiro da água ela pode brotar, pode voltar à vida. Se nós continuarmos a leitura do texto, Jó 14:10, começa assim: mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Então, tudo aquilo que se fala no versículo 9, no versículo 10, o versículo seguinte começa com mas. Então, há uma mudança aqui. Para a árvore é dessa maneira, mas para o homem não é assim. O versículo diz que morto o homem é consumido, e rendendo o homem seu espírito, Jó faz um questionamento: onde está? Então, a árvore, mesmo que morra, ela ainda depois de morta, ela tem uma esperança. Mas para o homem não é assim. Se nós voltarmos ao início do capítulo, capítulo 14, verso 1, diz assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Jó está tratando da vida do homem, da brevidade da vida do homem. Como a vida do homem é curta nessa terra. E ele segue no versículo 2: sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Jó compara a vida do homem como uma flor, que logo ela se seca, falando que a vida do homem nessa terra, ela é curta, ela é rápida, ela é passageira. O verso 3 ainda segue: e sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim que fazes entrar em juízo contigo. Então, fechando os olhos do homem aqui nessa terra, ele entra em juízo com Deus. E se nós seguirmos um pouquinho além no texto, se nós irmos no versículo 12 aqui, ó, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Mais uma vez, Jó está afirmando aquilo que ele falou nos versículos anteriores. A árvore ela pode morrer, a árvore ela pode secar, mas há
a possibilidade dela brotar. Para o homem é diferente. O homem morto aqui nessa terra cessou. Ele vai entrar em juízo. O homem, como nós lemos aqui no versículo 12, assim que ele se deita, ele não se levanta até que não haja mais céus e se acordar e não acordará nem se erguerá do seu sono, até que ele esteja diante de Deus no juízo. Quando eu leio, quando eu busquei esse texto, não sou contra, como eu falei, eu canto a canção que se remete, mas algo muito mais profundo aqui nesse texto, já tratando da brevidade da vida do homem, como a nossa vida é passageira. E muitas vezes nós não nos damos conta. Nós achamos que há muito tempo, é cedo, eu tenho tempo para fazer depois, eu vou buscar Deus depois, eu vou me dedicar mais tarde, eu tenho outras coisas para fazer primeiro, mas a realidade é que a nossa vida aqui é curta. E quando eu li esse contexto, e quando eu entendi do que se tratava isso, isso me trouxe um senso de urgência. Como a nossa vida é curta aqui, nós não temos que desperdiçar o tempo correndo apenas atrás de coisas desse mundo. É lógico que nós precisamos, é lógico que nós temos desejos, é lógico que nós temos sonhos. Eu também tenho, mas a real importância é para as coisas eternas e duradouras. Nós precisamos decidir, enquanto nós estamos aqui nessa terra, decidir o nosso futuro na eternidade. A eternidade, ela se decide aqui. É aqui que nós vamos decidir o caminho, aqui é onde nós vamos decidir aonde nós vamos passar a eternidade. Se nós vamos passar a eternidade com Deus no paraíso, naquele lugar que Deus tem preparado e reservado, ou se nós vamos passar uma eternidade afastado de Deus, sem ter mais a possibilidade de estar com Deus. E quando nós entendemos e vemos essa brevidade da vida do homem, como ela é curta, como ela é rápida, como ela é passageira, eu, na minha idade hoje, fisicamente, eu já estou na metade da minha vida. E eu olho para trás como passaram rápidos os últimos anos, como estão passando rápido esses dias, esses meses, os anos. Da metade daqui a pouquinho eu estou chegando aí numa idade mais madura, estou chegando na terceira idade, na melhor idade. Daqui a pouquinho o Senhor está chamando. E quando nós entendemos isso, nós só temos dois caminhos segundo a Bíblia. Temos um grupo de pessoas que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na sua volta, ele vai arrebatar. Essas pessoas não experimentarão a morte. Mas esse é um grupo. A grande maioria vai passar por essa terra, vai viver nessa terra e vai enfrentar a morte um dia. A morte é uma coisa certa e nós devemos pensar isso e nos preparar para isso. Mas esse texto, quando nós compreendemos ele, ele também nos traz um alívio, porque por mais que a vida seja breve, por mais que a vida seja curta, por mais que haja uma necessidade de nós agirmos rapidamente, buscando a Deus, buscando o reino de Deus, decidir a nossa eternidade aqui, nós podemos descansar o nosso coração, porque tudo aquilo que precisava ser feito, o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário para garantir para nós a eternidade. Então, nós só não vamos para a eternidade se nós não quisermos. Nós não somos merecedores e nunca seremos, mas Ele nos garantiu, através do seu sangue, acesso a Ele, acesso aos céus. Se você está gostando desse conteúdo, se você gosta de assunto relacionado à palavra de Deus, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e atingidas por conteúdos como esse. Então, nós precisamos ter esse senso de urgência. Isso nos faz tomar decisões mais assertivas. Isso não vai fazer nós pararmos a nossa vida. Eu continuo buscando o melhor para minha família, eu continuo batalhando no meu emprego, mas eu sei que tudo isso é rápido e passageiro. Eu coloco o meu foco naquilo que é eterno, naquilo que é o mais essencial. O mais essencial na nossa vida é a salvação. O mais essencial na minha e na tua vida é o relacionamento com Deus. É nós estarmos de bem com Deus, é nós estarmos buscando a Deus, é nós estarmos em comunhão a Deus, para que o dia que acontecer, como está relatado aqui, para que o dia que o nosso corpo tombe, nós nos encontremos em juízo com Deus, nós vamos ser convidados a passar essa eternidade com o Senhor, em um lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Se você gosta de estudar a palavra, se você gosta de entender e compreender, para que ela venha surgir efeito na tua vida, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um curso de interpretação bíblica para ajudar você nos teus devocionais, nos teus estudos,
para que você venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. A própria palavra diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas naquilo que ele está querendo dizer. Por isso nós precisamos compreender o que realmente quer dizer o texto, o que Deus realmente está querendo trazer para as nossas vidas. E esse texto é um texto muito lindo, é um texto que nos faz meditar, é um texto que nos faz pensar, é um texto que nos dá um chacoalhão para a nossa vida espiritual, porque não há tempo. Nós enfraquecemos, há muitas coisas tentando tirar o foco nesse momento que nós vivemos, tentando roubar o nosso tempo, tentando roubar a nossa comunhão com Deus, tentando roubar o nosso tempo de leitura da palavra, tentando roubar o nosso tempo de oração. E quando nós nos deparamos com um texto como esse, chamando a atenção que a nossa vida é curta, que não há tempo, que é aqui que nós vamos decidir, isso faz com que nós nos voltemos cada dia mais para o Senhor. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha compreendido. Se você não tinha compreendido o texto dessa maneira, que você possa ler e reler e que o Senhor venha trabalhar no teu coração, como Ele trabalhou no meu através desse texto, que você seja abençoado por esse texto e que você não se esqueça que viver o reino de Deus é uma jornada diária. Deus abençoe a tua vida. Quero ver você aqui pelo canal, acompanhando o nosso conteúdo. Até a próxima. Deus te abençoe.